A doutora Carolina, delegada que investiga o bolinho envenenado que foi dado pro Lucas, ela fala agora com a imprensa. Doutora Liliane. De casa, ele agiu de forma bastante robusta com esses mesmos elementos de passividade, de passionalidade. E isso eu verifico agora também com a fala do Lucas. O pastor tentou intervir, as roupas que o Lucas usava quando ia para o culto evangélico, ele rasgava antes do Lucas sair. Então são bastante comportamentos de uma pessoa histérica, como uma pessoa que tem um comportamento abusivo. De possessividade, né? E o Lucas estava namorando também. O Lucas não estava namorando, ele estava flertando com a filha do pastor, que é uma missionária da igreja. E isso também incomodava bastante o Admilson. Doutora, desculpa insistir em algumas das contradições. A gente sabe que tem uma mensagem do pastor. Ele apresentou primeiro uma versão de que a tia mandou os bolos e depois a gente ficou sabendo que na verdade ele pediu os bolos para a tia. Esse áudio existe? Tem alguma outra contradição do depoimento dele que a senhora se lembra assim de cabeça? E emendando só mais uma pergunta, pretende ouvir mais alguém para o caso? Há várias contradições. Primeiro, no primeiro dia, ele disse que foi que seria a tia. Ele insistiu tanto com a doutora Ana Paula no primeiro depoimento, quanto para mim que seriam 8 bolinhos. Na verdade, ontem ele falou, não, na verdade são 5. Diante do áudio, ele pedindo esses bolinhos, ele falava para mim e insistia para a investigação que foi ela que ligou. Aí em contradição, mesmo diante de prova inequívoca. Terceira coisa, ele tentou dizer que ele ficou muito abalado com a tentativa de morte contra o menino e que ele imediatamente o socorreu. Na verdade, ontem, a mãe falou que quando o Lucas convulsionou, que foi uma cena horrível, ele se dirigiu até a cozinha para tomar um café. E ele também não usou o carro, né? Porque ele disse que o carro estava difícil de tirar da garagem. Ele nem tentou tirar o carro da garagem, ele ficou tomando café. A senhora ouviu esse áudio dele pedindo os bolos? Eu ouvi o áudio, tem o áudio. Tem prova do áudio, tem prova dele dizendo que não ia aguentar perder o filho pro diabo. Pretende ouvir mais alguém? Ou alguém de novo? Olha, tem um histórico de abuso dele contra uma sobrinha também, quando ele cuidava dessa menina no casamento anterior. Mas enfim, para mim tá mais que esclarecido. A mãe, ela realmente ela foi subjugada. Geralmente, nesses contextos, a gente tem ali a mãe como coautora, mas eu não posso nem aventar uma hipótese dessa diante de tamanha subjugação emocional. Ela também foi abusada sexualmente, pelo que relataram os irmãos? Fisicamente com certeza, e emocionalmente. Doutora, já que está esclarecido, ele foi envenenado com o quê? Já pode se dizer que foi chumbinho? Não posso dizer qual substância foi usada. A mãe disse para mim e os irmãos, ele fazia sabão e usava, esqueci a substância, líquida. Só que essa substância, eu não sei informar, na casa não tinha. Ele era pedreiro, tinha acesso. Para fazer sabão se usa, esqueci o nome. Ácido. Oi? Soda cáustica, isso mesmo. Soda cáustica líquida. Só que na casa nós não encontramos. Aí ela disse depois, doutor, ele ficou de costas. Eu peguei o bolinho da mão da criança que a Cláudia me dava. A Cláudia sempre mandava alimentos. Não foi a primeira vez. No primeiro auditiva ele falou que sim, que achou estranho. Mas na verdade foi ele que pediu. E aí ele pegou das mãos da esposa, foi para a cozinha, ficou de costas para ela e separou bolinho por bolinho. E entregou na mão de cada qual. Foi nesse momento, então, que ele colocou a soda cáustica, supostamente. Não sei se é soda cáustica. Eu estou dizendo para vocês que eu não sei qual é a substância. Mas que houve envenenamento, houve. Doutora, tendo fundamentado muito bem esse pedido, agora é aguardar o judiciário, há grandes chances de que saia hoje ainda esse pedido. Provavelmente. E aí o perigo dele fugir de ontem para hoje? Bom, a polícia fez a parte dela. Obrigado, doutora. Bate, Tá. Quer fazer mais alguma pergunta para a doutora? Fica à vontade. Pra cá. Gente, a doutora está falando agora sobre o crime que choca o Brasil. O que a delegada conseguiu descobrir, depois de ouvir várias pessoas, principalmente os enteados desse homem, é que ele realmente estava tentando manipular a polícia e ele conseguiu fazer isso no começo. A própria delegada chamou a tia para dar explicações, porque esse homem que você está vendo agora, o Admilson, ele falou, olha, eu desconfio da minha irmã. O Admilson sabia, de acordo com o que a delegada investigou, que ele era o culpado, mas ele estava tentando colocar em cima da irmã.
Aí sabe aquela história que ele começou a inventar? Eu desconfio da minha irmã porque eu comprei um terreno dela e ela queria que eu pagasse à vista, mas eu queria pagar parcelado. Então ele criou essa situação. Ele poderia colocar a irmã dele na cadeia. Veja o caráter que esse homem tem, gente. Ele estava com coragem de colocar a irmã dele, sangue do sangue dele, na cadeia para se safar de um crime que ele sabe que foi ele que cometeu. E aí, quando os irmãos, os enteados chegam, olha, doutora, delegada, é o seguinte, não sei se a senhora sabe, mas o meu padrasto não é esse santo que ele está pintando aí, não. A Cláudia, essa que você acabou de ver, é a mulher que foi lá e conversou com a delegada e respondeu todas as perguntas. Mas quando ela estava respondendo, a delegada ainda tinha desconfiança dela, porque a delegada pensou no começo, ela está dizendo que ela é inocente, mas eu não sei, está todo mundo dizendo, o irmão está dizendo que ela é culpada. E aí, Lombardi, se não são os enteados para darem uma nova visão para a delegada, de repente essa mulher poderia ser indiciada. Quando eles chegaram lá, eles contaram exatamente quem era o padrasto. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que ele tinha dito que a irmã mandou os bolinhos. A irmã falou, não, ele pediu para eu fazer os bolinhos. Outra coisa, quando você pega uma bandeja com 5 bolinhos, o que você faz? Você bota a bandeja, cada um tira o seu. Cada um pega o seu, né? Ali não, ele deu um por um, então ele Você viu a delegada falando? Ele pegou a bandeja, aí ele foi até a pia e ficou de costas para todo mundo. Porque ali ele estava manipulando alguma coisa, então ele ficou de costas. É nesse momento que a delegada imagina que ele colocou algum tipo de veneno que ela ainda não sabe qual é. Aí ele vai e ele mesmo, a mulher falou, a mãe do Lucas, olha, ele nunca foi gentil. Mas nesse dia ele mesmo foi lá e serviu. Esse bolinho é pra você, esse é pra você, e Lucas, e esse aqui é pra você. Seria o bolinho envenenado. Essa é a suspeita, né? Agora, ele faz sabão líquido. Tem um detalhe interessante nessa história, que ele, quando ele se apresenta, ele conta uma determinada história. Agora ele passou por exame de corpo de delito. Ele fez o corte, o legista vai dizer se ele mesmo se automutilou na língua ou se qualquer outro você lembrou outra bem. Coisa fez exatamente esse corte na língua. Porque você viu que ele chegou na delegacia e ele falou para a delegada que ele desconfiava da irmã, porque ele mesmo ficou com um corte na língua depois que ele comeu o bolinho que a irmã deu. Então ele pode ter feito esse corte só para chamar a atenção. Ô Cacá, por favor, você tem mais informações sobre esse caso? Deixa eu girar os nossos repórteres. Estou contigo agora, Cacá. É isso mesmo que vocês disseram. Em um primeiro depoimento, ele contou uma versão ali do que tinha acontecido. Inclusive, também se colocou como vítima desse suposto envenenamento que a irmã dele, a tia Cláudia, teria proporcionado, falando que a língua dele estaria com um corte. E aí, ali, Passaia, por volta das 2 horas da tarde, ele saiu acompanhado dos policiais direto para o Instituto Médico Legal, onde foi realizado esse exame de corpo de delito, que vai dizer ali se ele teve algum corte ou se ele próprio, né, se machucou para tentar enganar os policiais. Mas isso não aconteceu, porque depois desse trabalho de confronto, de acariação que foi feito ontem, que a delegada promoveu do Admilson com a irmã dele, a tia Cláudia, os policiais, os investigadores conseguiram chegar aí a uma conclusão do caso, que o Admilson é sim o responsável, o principal suspeito pelo envenenamento do enteado, o Lucas, de 19 anos, que segue internado. Inclusive, as contradições que foram ditas no depoimento foram aí também seguidas pela polícia para conseguir traçar um caminho de como tudo aconteceu, porque os bolinhos foram entregues. No depoimento que ele deu inicialmente, contou uma quantidade de bolinhos que foram entregues pela sobrinha, depois ele mudou a versão. Os outros enteados, né, contaram de que ele não era um homem gentil, ele não costumava servir as pessoas dentro de casa, que estranharam esse comportamento. Então existe essa suspeita justamente que no momento que ele recebeu os bolinhos, ele envenenou especificamente o que ele deu para o Lucas. Agora, sobre o estado de saúde do Lucas, Passaia, ele segue fazendo hemodiálise por conta de uma parada nos rins. Os médicos, eles reduziram a anestesia na intenção de que os pulmões do Lucas voltem a trabalhar de forma normal, né? E que ele consiga respirar sozinho, sem ajuda de tantos aparelhos. Então ele está sendo cuidado de forma intensiva, porque o estado de saúde dele é muito delicado. Passaia,
essa doença, né, de que é amor, paixão, doentia, de que a gente vê nesses casos, não pode continuar dessa maneira e muito menos impune. Eu recebi uma informação da polícia no dia de hoje que o trabalho da Polícia Civil não termina com esse pedido negado pela Justiça, que hoje mesmo uma nova prisão vai ser pedida para conseguir colocar o Admilson atrás das grades, porque ele é sim apontado como principal suspeito. Existe aí o risco de fuga, de que ele vá para outro lugar, inclusive ele já chegou a falar para os familiares que gostaria de ir para Minas Gerais, então a polícia também tem o medo de que ele vá para longe e também existe até um outro perigo, né, Passaia? Ele ser linchado, porque as pessoas estão atrás aí de justiça, os próprios enteados muito inconformados com toda a situação. Passaia para a delegacia, eu vou agora pegar mais informações e também trago aqui no Balanço Geral. Valeu, Cacá, você é fera, obrigado por enquanto. Eu sempre desconfiei de pessoas que tentam usar o nome de Deus para fazer uma determinada justiça, que foi exatamente o que esse padrasto disse para a delegada. Você ouviu agora há pouco a doutora conversando com os repórteres, ela comentou que ouviu da boca do padrasto dizendo: olha, eu não suportaria perder o meu filho para o diabo. Ela ouviu um áudio dele, né, mandando para alguém. Foi da boca dele, mas através de um áudio. E aí, veja bem, quando ele fala que ele não suportaria perder o filho dele para o diabo, ele estava dizendo que o filho dele iria trabalhar numa outra cidade e que iria ficar distante, que nessa outra cidade talvez ele fosse se perder. E aí, para salvar o filho dele, ele deu um bolinho envenenado. Ah, mas eu não tive intenção de matar, era só para ele ficar fraquinho, ficar dentro de casa, para a gente ficar cuidando, para ele não ir viajar. Tá agindo em nome de Deus uma pinóia. O que esse cara tem? Ele sempre foi obcecado por crianças de acordo com a família está dizendo isso. Você viu agora, surgiu uma outra denúncia, além de ter violentado já um dos enteados pelo menos, ele já violentou uma sobrinha que ele cuidou tempos atrás. Gente, quem que é esse homem? Quem que é esse monstro? Por que ele não foi preso ainda? Vamos ouvir o irmão do Lucas que conversou agora cedo com a nossa reportagem. Ontem a gente foi visitar ele, né? E no horário de visita normalmente o médico acaba passando um boletim. Falou que os rins dele deram uma parada, ele precisou entrar e fazer uma hemodiálise. Normalmente ele está fazendo, se recuperar, a hemodiálise não vai ser mais necessária, senão ele vai ter que passar por uma nova. Mas segundo o médico, eles diminuíram um pouco o remédio, a dosagem de anestesia que fala dele, está no mínimo, o aparelho respiratório também conseguiu diminuir no mínimo, para ver se o corpo dele tem algum estímulo, para ver se ele consegue ir começando a respirar sozinho, para ver se ele consegue sair da intubação. Porque o depoimento dele vai ser muito importante, né? Ontem, na terça-feira, na delegacia, um momento muito conturbado, vários depoimentos foram colhidos ali e a reviravolta de que, de fato, o padrasto teria cometido vários crimes, entre eles também o de abuso e este de colocar ali um veneno neste bolinho. Sim, ontem também para mim como irmão foi um susto ouvir isso dos meus irmãos, que quando eles eram menores passavam por esse tipo de abuso. Eu já desconfiava de um abuso psicológico, ele sempre foi assim mesmo, mas a chegar ao nível de um abuso físico, na hora foi um susto, né? Ouvir isso dos seus irmãos, você como irmão mais velho, sabendo que quanto tempo eles não passaram por isso na mão daquele cara. E é triste, né? E o que a família acredita que o seu irmão tenha tido a ideia de sair de casa, ele se revoltou? Tem alguma hipótese? Ontem, eu acho que no período quase da noite, o pastor que ele frequenta a igreja apareceu por lá. E o pastor tinha mensagens falando que o Lucas queria sair de casa, que o Lucas já não aguentava mais. O Lucas chegou a conversar com ele em vários momentos, que queria alugar uma casa. E então o padrasto começou a ficar meio sistemático. A nível de, tipo, o jeito que ele falava parecia uma pessoa realmente muito com ciúmes, que ia perder alguém muito importante, sendo que o meu irmão simplesmente só iria mudar de casa. E agora, o que a família pede? Justiça, porque sabia que ontem ele saiu pela porta da frente, enquanto o meu irmão está no hospital todo entubado, lutando para se recuperar, lutando para sair dessa, e ele está aí, tranquilo, aguardando para ver se vai acontecer alguma coisa com ele, correndo risco até de não voltar, né, sair fora, fugir. Porque em vários momentos ele falou de ir embora para Minas, antes de começar a investigação apontar para ele falou vários momentos para minha mãe: vou embora para Minas, eu não vou ficar por aqui não aguento ver o Lucas nessa situação. Já dava sinais? Já dava sinais, inclusive a gente começou a suspeitar porque ele falou que em nenhum momento ia visitar meu irmão.
Nós vamos voltar com mais informações a qualquer momento.